Pô, Adam, e eu sei que é muito comum, principalmente acho que no booking mesmo dos caras, é fazer a combinação de GH com insulina. Sim. Aí que a diabetes deve bombar mesmo, né? Existe a possibilidade. Existe a possibilidade, sim. Por quê? Porque a insulina também é um agente ergogênico, né? Um dos hormônios mais anabólicos que a gente tem. Mas, assim, ela não é anabólica só para o tecido muscular, é anabólica em tudo, né? Inclusive para banha, né? Então, outro problema. O pessoal fala que controlar a insulina é a chave para você emagrecer. Não é bem assim, gente, né? Você está em déficit calórico, por exemplo, mesmo que você tenha picos de insulina ao longo do dia, ela cai e você volta para a situação de déficit. Pronto. É como se você inibisse a queima de gordura por um pequeno período de tempo. Mas como você está em déficit, maravilha. Você volta a ter lipólise e vida que segue. Agora, o pessoal esquece que insulina não é secretada somente por carboidrato, né? Que nem o pessoal low carb, né, gosta, né, de falar, não como carbo, não sei o quê. Que também é muito comum no cross, né, que eu tô ligado. Era mais, no né? passado, Então, eu tinha uns conhecidos, eles eram carbofóbicos, né? Mas eu é ficava comum assustado. no ambiente fitness em geral. Então, pessoal carbofóbico, cara, eu ficava assustado. Por Principalmente quê? entre as mulheres. E esquecem um pequeno detalhe. Proteína é muito insulinogênica. É? Whey é A uma das coisas leucina, super, né? a leucina é um dos aminoácidos que tem maior potencial de liberação de insulina que a gente tem. Não sabia. Pois é, então a pessoa tá lá se entupindo de bacon com carne e tal, né? Aí ele tá falando do crossfit. Tá falando Não, mas não é isso, não é só no cross, não, cara. Não, é que tinha uma época da dieta paleo e dieta tal. paleo, exatamente. Mas até no fisiculturismo, teve uma época que o pessoal ficou também bastante carbofóbico, né? E começou com a ideia da cetogênica, né? Sim. Então, tava lá mandando um monte de ovo com bacon e achando que tava abafando. E não, cara, você ia pegar o colesterol do cara ali, tipo, você ia coletar sangue e tava saindo manteiga, praticamente. Fora que os recursos ergogênicos, a texto, né? Se você toma, ela Já muda o perfil também lipídico. piora pra caramba o perfil lipídico. piora muito. O cara ainda faz uma dieta com colesterol Meu Deus do céu. Com uma dieta hipercolesterolemênica. hiperlipídica, Foda né? essa palavra aí que você Com lançou, certeza não tá hein? certo. Foi foda. Hipercolesterolemia. E Adam, saindo um pouquinho, eu vejo mais, eu vivo muito esse meio feminino, né? Sim. As alunas estão tomando muito aquelas Victoza, aquelas injeção que inibe apetite. São os análogos de LP1. Isso. Qual é a classe de drogas? Quais são os efeitos esperados e os efeitos indesejados disso? Então, assim, os análogos de LP1, eles foram revolucionários, né, principalmente no tratamento do diabetes e, né, também da obesidade por consequência. A gente tem alguns hormônios, né, que são produzidos também no nosso sistema digestivo, entre eles a gente tem a gastrina, a gente tem a colecistocinina, que são associados ali ao processo digestório e regulação do metabolismo de forma geral. Entre eles a gente tem o GLP, que é o Glucagon-like Peptide, né, e ele é responsável, né, de uma certa forma, por contrarregular o metabolismo de secreção de insulina, contrarregular o metabolismo de absorção de carbos, entre outros, certo? Ok. A ideia de você criar um análogo de GLP, né, uma molécula que consegue estimular esse receptor, vamos lá, para o cara que é diabético, ele consegue voltar a ter a secreção de insulina, certo? Então você melhora, vamos dizer assim, a sensibilidade dele. Ok. Só que, além disso, o GLP, ele é contrário, como eu falei para vocês lá, ao glucagon. Você tem água aí, prof? Não, eu tô sem, gente. Pega uma aguinha pro prof. Eu tava até agora há pouco falando, dando aula, né? Então eu já tô com a garganta um pouco seca. Não, vai... Suco, você quer água? Não, pode ser água mesmo, querido. Então, por ser um hormônio que seria contrário, por exemplo, à ação da insulina, né? Ele... Obrigado. Quer mais Red Bull? Não, tá ótimo. Ele tem por função, vamos dizer assim, atrasar o esvaziamento gástrico. Então, um dos efeitos adversos dos análogos é justamente o quê? Aquela sensação de desconforto, enjoo. Tem muita mulher que tem enjoo. Exato, gases, entre outros. Por quê? Porque a comida fica ali mais tempo. Então, a digestão é atrasada. Causa mais saciedade. Então, um dos mecanismos associados ao emagrecimento é justamente porque você acaba tendo uma redução calórica meio que obrigatória. Você não consegue comer. Por que eu não sou a favor? É bom essa pausa, esse suspense. Por que não sou a favor? Tchan. Cara, vamos lá. Vamos pensar que é um medicamento que realmente foi criado para tratar a obesidade, né? Então, a gente é revolucionário, né? Tem estudos de mais de 5 anos para poder avaliar a segurança, né? Por exemplo, do Ozempic, né? Que é a semaglutida. Sim.
e que tem resultados fantásticos. Realmente tem. Mas, principalmente com o obeso, a gente sempre fala que além do tratamento farmacológico, né, tem as mudanças de hábitos de vida para poder o quê? Sustentar esse processo de emagrecimento. Ótimo. Quem está buscando emagrecimento rápido e faz o uso desse tipo de agente, né, vamos dizer assim, emagrece. Realmente emagrece, porque acaba tendo um corte calórico meio que obrigatório, né? Essa pessoa mudou os hábitos dela? Não. Ela se tornou ativa? Ela está comendo bem? Ela mudou a ingesta calórica dela, o perfil de alimentação dela? Não. Quando ela tirar o medicamento? Tudo voltou ao normal. Tudo volta ao normal. E tem algum mecanismo de rebote? A pessoa ter fome pra caramba e tal? Não, ela só volta a ter a mesma Só fome de que ela tinha voltar. antes. Tá. Exatamente, por isso que a gente Tá. fala, a pessoa ela tem que ser reeducada, vamos dizer assim, com relação ao tipo de alimento que ela busca. Mas, de repente, uma menina que tá precisando só daquele... Então. Aquela incentivada. Ah, eu ganhei peso na pandemia, não consigo. Acho que eu vejo um problema nisso, é que, por exemplo, se a pessoa faz a utilização disso, perde peso, principalmente sem treinar, talvez ela perca um pouco de massa magra. É, eu tô falando Também. de meninas que treinam. Que E aí aí, são quando ela pessoas- volta, ela vai ter provavelmente um gasto calórico basal menor ainda. É, então eu ela tenho vai uma engordar aluna que ainda. é bem esse perfil. Ela faz jejum forever, ela deve ter a taxa metabólica baixíssima, o treino não chega na intensidade que tem que chegar. Ela é até relutante com um treino pesado, lá. E aí entrou nessa e eu tô pensando, meu, essa pessoa, a taxa metabólica dela vai ficar assim. Então, aí você tem esse tipo de alteração, porque vamos lá, se a gente for pensar no processo de emagrecimento, né, as adaptações metabólicas que a gente tem durante o processo de emagrecimento, vamos lá. A sua fome, a cada quilo que você perde, ela aumenta na faixa de 100 calorias, tá? Só que você sabe quanto que reduz realmente a taxa metabólica? Deve pra ter falar- 50, né? Não, bem menos, 15, Nossa. 20. Então, vamos lá, para cada quilo perdido, você atrasa o seu metabolismo em uma bala. Mas para cada quilo perdido, você aumenta a sua fome em... Uma bolacha, Uma vai. bolacha, alguma coisa assim. Então, você imagina a pessoa que perdeu 10 quilos. Quanto que aumenta a fome dela? Por isso que a gente fala da mudança de hábitos. Porque fome... É, mas é aí que eu perguntei do rebote. Não que fosse direto por conta da droga, mas talvez por conta de uma perda de peso acentuada. Sim, exatamente. Tá. Então, assim, você tem essa perda de peso absurda e a pessoa começa a sentir mais fome quando ela voltar. Entendeu? E ela já tinha fome antes. Uhum. Então, Você entende? Só que ela volta dobrada agora. E aí tem mais um problema. Apesar de, assim, a semaglutida ela não ter apresentado essa questão, que a gente chama de imunogenicidade, o seu corpo começar a reconhecer aquilo como um agente externo e criar anticorpos, né? O Saxenda, né, que era o mais comum usava-se antigamente, muito. Uhum. se usava bastante, né, que era o Victoza, né, que você falou, ele tem um percentual de imunogenicidade maior. Então, Então, vai aumentando a dose, além de tudo. a pessoa começa a perder um pouco da eficácia. A gente chama isso de taquifilaxia. Como que chama? Taquifilaxia, quando você começa a ter perda de efeito farmacológico, Uhum. né? Fica aquela coisa, como eu falo, eu não sou clínico nesse ponto, né, para poder falar tá certo ou tá errado. Que nem você falou, pode ser um incentivo? Pode. Tem um colega médico meu que ele fala, tem um caráter educativo, né? Então, a pessoa tem essa sensação ruim de perda de fome, né, de náusea, entre outros, ela começa a se reeducar, né? Ó, beleza, eu vou usar isso aqui só por um período, é horrível, mas só que vai me ajudar agora a dar um start numa rotina de vida melhor. Beleza, pode ser interessante. Mas na minha visão, né, agora é o Adam falando, né? Eu acho que esse start ele tem que surgir independente. Porque senão acaba meio que justificando o menino que treina por um ano, né? E já quer começar... E já quer começar a injetar.